Mas a Anitta não tem um pacto? Ah, não sei. Tem. Algumas pessoas falam que fazer o pacto com o diabo, vender a alma para o diabo, é um pecado imperdoável. Mas vou mostrar nesse vídeo porque não é. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Deus diz: eis que todas as almas são minhas. Ou essa passagem bíblica é verdadeira ou não. Ou Deus realmente possui todas as almas do mundo ou não. O que eu penso é que o homem mente, mas Deus não. Do homem pode até sair mentiras, mas de Deus não, pois a sua palavra é verdade desde o princípio, assim como diz Salmo 119, verso 160. Talvez algo sombrio tenha acontecido e talvez o próprio diabo tenha enganado essa pessoa, fazendo ela pensar que ele tem mais poder do que realmente tem. Mas a verdade é que é impossível vender sua alma, porque a alma não pertence a você em primeiro lugar, pertence a Deus. Você não pode vender uma casa que não é sua. Então qual é o pecado imperdoável? Algumas pessoas dizem que é o pecado repetitivo. Por exemplo, um homem ou uma mulher que assiste constantemente coisas impuras na internet. Eu não acredito que seja, mas isso não significa que não possa levar ao pecado imperdoável. Algumas pessoas dizem que o pecado imperdoável é falar uma palavra desrespeitosa contra o Espírito Santo. Assim como é um pecado grave quando as pessoas dizem: "Oh meu Deus", ou Jesus Cristo de maneira inadequada, usando o nome de Cristo como uma expressão de desgosto ou choque, como se fosse uma palavra de maldição. Assim como é grave o pecado de arrastar o nome do Senhor na lama e rir e zombar disso. Assim como é um pecado grave não perceber que Ele tem um nome acima de todos os nomes. E quando colocamos o nome do Senhor em nossos lábios, deve haver reverência, deve haver temor e até uma grande alegria de saber que Ele é o Deus do universo e que tem um plano de salvação para todos os pecadores. A Bíblia diz que Deus não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então devemos ver isso como um pecado grave, mas eu acredito que há perdão para qualquer homem ou mulher que blasfema o nome do Senhor, mas clama por misericórdia e se arrepende verdadeiramente. Antes de dizer o que eu acredito que é o pecado imperdoável, primeiro quero lembrar você disso. Se você está vivendo em pecado habitual, tem um aviso importante para você no final desse vídeo. Mas primeiro, preciso conectar todos os pontos. Você precisa entender esse contexto deste aviso. Você precisa entender o que é o pecado imperdoável. Um dia, uma grande multidão se reuniu ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo e as pessoas trouxeram um homem diante dele. Um homem que era cego, que não podia ver, não podia falar, estava possuído por um demônio. Então o que o Senhor Jesus Cristo fez com aquele homem? Ele expulsou o demônio dele, abriu aqueles olhos cegos e fez aqueles lábios falar. A multidão estava surpresa, não podiam acreditar no que tinham visto e começou a falar entre si: poderá este ser o filho de Davi? Em outras palavras, este poderia ser o nosso Messias, aquele que estávamos esperando. Este poderia ser o Salvador do mundo? Mas quando os fariseus ouviram isso, ficaram irritados e com raiva e disseram: não, de jeito nenhum, esse homem está fazendo isso por sua própria força, por seu próprio poder. Na verdade é pelo poder de Beelzebul, o líder dos demônios, que ele consegue expulsar demônios. Olha, isso é muito importante. O que você precisa saber sobre esses fariseus é que eles não eram apenas incrédulos comuns na rua que podiam dizer: ah, Deus não é real, não há evidências suficientes. Não, eles eram estudiosos dedicados da Bíblia. Eram homens que estudavam as Escrituras diariamente por horas e horas e faziam isso há anos e anos. Eles conheciam a palavra de Deus de cor e salteado e deveriam ser capazes de reconhecer a obra de Deus melhor do que qualquer outra pessoa, mas por alguma razão eles decidiram rejeitar o testemunho do Espírito Santo. Eles decidiram rejeitar a obra de Deus e tiveram a audácia de dizer que Jesus Cristo estava fazendo aquilo pelo poder do diabo. Nesse momento, Jesus deu a eles um dos avisos mais severos de toda a Escritura. Portanto, eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Aquele que fala contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que fala contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na era que há de vir. Então vamos levar tudo isso em consideração, e acho que podemos dizer o seguinte: o pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma rejeição voluntária, teimosa e intencional de Cristo e do Evangelho, mesmo quando o Espírito Santo lhe deu evidências claras e esmagadoras de quem Jesus Cristo é, e você tem pleno conhecimento de seu poder, você ainda escolhe rejeitá-lo teimosamente. Sim, os fariseus podiam ver o homem que estava curado, podiam ver que ele tinha sido libertado de um demônio, podiam ver que Jesus estava mudando vidas, e ter toda essa luz, ter toda essa revelação, e ainda dizer que o trabalho vinha do diabo.
Isso, meus amigos, é imperdoável. Mas se eu fosse simplificar ainda mais o pecado imperdoável em apenas 2 palavras, eu diria que é apostasia contínua, que significa abandonar a fé. Este não é um pecado que você comete acidentalmente. Isso não é algo que você faz inconscientemente. Não. Isso é uma teimosia dia após dia, onde você recusa dia após dia obedecer o Evangelho e confiar no Senhor Jesus Cristo. Inúmeras vezes nas Escrituras, lemos sobre homens e mulheres que se recusaram a acreditar no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles não acreditariam, mas há um versículo muito assustador em João capítulo 12, versículo 19, que diz que eles não podiam acreditar, porque por tanto tempo eles disseram, eu rejeito Jesus Cristo, que chegou a um ponto em que eles não podiam mais acreditar. Um exemplo disso é Faraó. Você lembra de Faraó? Ele tinha o povo de Israel em cativeiro e Moisés continuava se aproximando dele dizendo, deixa meu povo ir, o Senhor diz para deixar meu povo ir, mas Faraó se recusou em obedecer à voz do Senhor. Na verdade, Faraó endureceu seu coração. E o que a Bíblia diz? Porque Faraó continuou a endurecer seu coração, o Senhor também endureceu o coração de Faraó. Então chega um momento onde Deus diz, ok, eu respeito sua decisão, eu afirmo sua decisão, eu fortaleço sua decisão. Se você não me quer, eu entrego a escuridão completa, onde você não tem mais nada a ver comigo. A Bíblia diz que o Espírito de Deus não contenderá com o homem para sempre. E se você continuar dizendo dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano, eu não quero Jesus Cristo. Eu não quero vir a Ele. Eu não vou confiar no Senhor Jesus Cristo. Então Ele vai dizer, eu rejeito você. Saiba que Deus não vai ficar insistindo para sempre. Chegará um momento em que Ele dirá, chega, eu não vou te forçar a ir para o meu reino. Se você não me quer, eu afirmo sua decisão e vou deixar você na escuridão, em um lugar onde não há luz. E quando isso acontece, você cruza uma linha invisível e a realidade assustadora é que você nem percebe que a cruzou. Chega um momento em que você não tem mais desejo pela Bíblia, não tem mais desejo de ouvir o Evangelho, não tem mais desejo de Deus e nem mesmo alguma coisa forte pode quebrar o seu coração duro, porque você cruzou essa linha invisível e agora Deus o entregou ao seu pecado e disse, chega, é suficiente. Olha, se o que eu acabei de falar para você te aterroriza, eu quero que você respire fundo, porque ainda não cometeu o pecado imperdoável. Se você tivesse como os fariseus, você seria apático, simplesmente não se importaria. Tudo que estaria em seu coração seria uma rejeição ao Senhor Jesus Cristo, e você não se importaria com esse pecado. O fato disso te incomodar é uma forte evidência de que você ainda não cometeu o pecado imperdoável. Mas se ainda há incredulidade em seu coração, se você ainda não confiou no Senhor Jesus Cristo, quero dizer isso com cuidado, porque há um dia em que a misericórdia é cortada. Há um dia em que Deus finalmente diz, você me rejeitou por tempo suficiente. Eu não vou mais bater na porta. Não sei quantas chances você tem. Eu não sei quantas vezes você pode me rejeitar. Não sei quando é sua última chance. Não sei quando é a sua última oportunidade de ouvir o Evangelho. Não sei se este vídeo que você está vendo agora é sua última chance, é sua última oportunidade de se arrepender e confiar no Senhor Jesus Cristo. Mas sei de uma coisa, se hoje você pode ver o Filho de Deus pendurado na cruz, condenado no seu lugar pelos seus pecados, sangrando e morrendo para que você possa ser perdoado, eu imploro a você, por favor, não desvie o olhar. Se hoje você puder ouvir a pedra sendo removida, se você puder ouvir a voz dizendo que Ele ressuscitou, Jesus Cristo venceu a sepultura, Ele fez o impossível e dá a vida eterna a todos que o recebem. Se hoje você puder ouvir isso, não feche os olhos para esse som. Se hoje você pode sentir o Senhor Jesus Cristo batendo a porta do seu coração, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se hoje você puder ver Jesus Cristo de pé, com os cabelos molhados de orvalho, pacientemente batendo no seu coração por tanto tempo, mas hoje ele diz, me deixa entrar. Se hoje você ver Jesus, eu imploro a você, não feche a porta na cara dele. Oh, meus amigos, quantas vezes esses vídeos precisam aparecer nas suas recomendações? Quantas vezes você precisa ouvir alguém incentivando você a vir ao Senhor Jesus Cristo? Quando finalmente dirá, hoje é o dia da salvação, agora é o momento aceitável, eu preciso confiar nele, porque amanhã pode ser tarde demais. Se agora você pode sentir o Espírito de Deus incentivando você, eu imploro a você, vire-se para ele agora, pause o vídeo e o resto pode esperar.
pare o vídeo e clame a Ele, e o Deus que ouve todas as coisas responderá a sua oração e o salvará. Agora aqui está a minha mensagem para o homem ou a mulher que está vivendo em pecado habitual. Você precisa ouvir isso. Quando eu tinha 14 anos, eu estava vivendo em pecado habitual. Eu me banhava diariamente em pecado. Não era apenas um pecado, eram muitos pecados diferentes. Eu abandonei a fé ao ponto de apreciar o pecado e pensar que ser cristão era um absurdo, que ser cristão não era para mim. Eu queria desfrutar do meu pecado, se divertir enquanto sou jovem, aproveitando todos os prazeres dessa vida, e assim corri um grande risco de me tornar um apóstata, ou seja, de me afastar totalmente de Deus. Mas Ele teve misericórdia de mim. Deus, em sua graça, me livrou disso e me mostrou a tolice dessa mentalidade e me mostrou quão maravilhoso Ele realmente é e quão fraca e patética é essa vida. E por que eu te conto essa história? Porque se você está brincando com o pecado habitual, saiba que você pode brincar com qualquer coisa, mas não brinque com ele. Porque há homens e mulheres que eu conheço pessoalmente, e você provavelmente conhece pessoas que chegaram muito perto do limite e caíram e nunca mais voltaram. Então, se você sente que está perto desse pecado, eu te peço e imploro que se afaste dele. Porque a Bíblia diz em Hebreus 3,13: mas exortem-se mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Como você pode ver, o pecado endurece o coração ao ponto de você simplesmente não desejar as coisas de Deus. Mas há uma coisa que eu quero dizer para você. Lembra daquele versículo que lemos antes? O que Jesus disse antes das advertências mais severas da Bíblia? Ele disse algo muito reconfortante, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados. É como se Deus tivesse uma borracha grande e qualquer homem ou mulher que humildemente se voltar para Deus e chorar buscando perdão pelos seus pecados, Ele perdoará todos eles. Saiba que sempre há esperança, sempre há restauração a ser encontrada para qualquer pessoa que esteja disposta a voltar para Deus. E essa é a mensagem principal para você. Você está disposto a voltar para Deus? Eu sei que é difícil lutar contra o pecado todos os dias, inclusive eu luto contra ele e às vezes parece tão cansativo e você se sente tão sozinho nessa batalha, mas não desista, porque Deus é contigo. E se você deseja ter uma vida guiada pelo Espírito Santo, eu te convido a conhecer o meu curso, Chaves da Grandeza, onde você vai aprender como desenvolver uma vida guiada pelo Espírito Santo. O meu propósito nesse canal é edificar a sua vida. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva, deixe seu like e comente algo que vai edificar a vida de alguém. Deus te abençoe!